Meu padrasto anunciou que ia me cortar do testamento da minha mãe durante a leitura. O advogado começou a rir. Meu nome é Michael, tenho 38 anos, e estava sentado no escritório de um advogado enquanto meu padrasto anunciava alto para todos que eu não receberia absolutamente nada do testamento da minha falecida mãe. Antes de contar sobre o momento em que o advogado começou a rir e revelou que meu padrasto havia na verdade estado vivendo na minha casa, dirigindo meus carros e gastando meu dinheiro pelos últimos 14 meses, deixe um comentário abaixo e me diga de onde no mundo você está ouvindo isso. O ar na sala de conferências da Henderson, Blackwood e Associados estava espesso com o cheiro de couro velho e dinheiro novo, ou pelo menos a expectativa dele. Eu estava sentado de um lado da mesa maciça de mogno, uma ilha solitária num mar de tensão. Do outro lado estava sentado meu padrasto, Richard, ladeado por seus 2 filhos adultos, Jason e Vanessa. Eles não estavam tentando esconder sua alegria. Ela irradiava deles em ondas, uma energia presunçosa e triunfante que sugava o oxigênio da sala. Estou pensando num iate, disse Jason, sua voz um tom alto demais, claramente para que eu ouvisse. Ele se inclinou em direção à irmã, um sorriso conspiratório no rosto. Nada muito louco, talvez 70 pés. Poderíamos levá-lo ao Caribe no Natal, uma verdadeira celebração. Vanessa riu, um som como cubos de gelo tilintando num copo vazio. Era frágil e frio. Papai, acho que finalmente vou conseguir aquele apartamento na cidade, o que tem piscina na cobertura e vista para o parque. É hora de ter um lugar adequado. Richard sorriu orgulhoso para eles, um patriarca orgulhoso presidindo seus despojos. Ele usava um terno escuro listrado que provavelmente custava mais que meu carro, e seu sorriso era uma obra-prima de autossatisfação. Ele captou meu olhar, e o sorriso se contraiu, o calor desaparecendo, substituído por um sorriso de puro desprezo. Ele me olhou como se eu fosse algo que ele tivesse raspado da sola de seu sapato italiano caro. Encontrei seu olhar e o mantive. Não sorri. Não fiz cara feia. Não lhe dei nada. Meu rosto era uma máscara vazia, mas por dentro, um nó frio e duro de determinação estava enrolado apertado no meu estômago. Eu não estava aqui como uma vítima implorando por migalhas. Estava aqui para terminar uma guerra. Pelos últimos 7 anos, este homem havia travado uma campanha silenciosa e brutal contra mim. Ele havia sistematicamente isolado minha mãe, voltando-a contra mim, contra seus amigos mais antigos, contra todos que realmente a amavam. Ele a havia controlado, manipulado, e agora que ela se foi, estava pronto para dançar em seu túmulo e descontar o cheque. Ele pensava que havia vencido. Ele pensava que esta era sua coroação. Todos ficaram em silêncio quando a pesada porta de carvalho se abriu. Um homem no final dos 60 anos com olhos azuis aguçados e um terno cinza perfeitamente cortado entrou. Este era o Sr. Blackwood, advogado da minha mãe por mais de 30 anos, um homem que me conhecia desde menino. Ele carregava uma única pasta de couro fina. Ele deu um aceno breve e formal para Richard e sua família. Então seus olhos encontraram os meus. Por uma fração de segundo, um lampejo de algo passou entre nós. Não era pena. Era determinação. Era o reconhecimento silencioso de um co-conspirador. Ele se sentou na cabeceira da mesa e colocou a pasta na sua frente. Estamos reunidos aqui hoje, começou, sua voz calma e firme, para ler o último testamento de Eleanor Vance. O ar crepitou. Eu podia sentir a antecipação gananciosa emanando dos 3 do outro lado da mesa. Mantive minhas mãos dobradas no colo, minha respiração uniforme. Eu só tinha que esperar. Eles não faziam ideia do que estava vindo. Eles pensavam que estavam na linha de chegada, mas não percebiam que a pista em que estavam levava direto para um precipício. O Sr. Blackwood pigarreou, e eu soube que o show estava para começar. Você tem que entender, nem sempre foi assim. Antes de Richard, meu mundo era caloroso. Tinha um som e um cheiro. Era o som da porta de tela batendo na nossa casinha no Lago Mirror, seguido pela risada da minha mãe. Era o cheiro de agulhas de pinheiro assando no sol e a terra úmida à beira da água. Minha mãe, Eleanor, era meu universo inteiro. Quando eu tinha 10 anos, o mundo era simples, e ela era seu centro brilhante e resplandecente. Tenho uma memória tão clara que é como um filme que posso reproduzir na minha cabeça. Era uma tarde quente de agosto. Havíamos passado o dia inteiro no velho cais de madeira, tentando dominar a arte de fazer ricochetes na água. Ela encontrava uma pedra perfeitamente plana e lisa, um espécime que parecia ter nascido para voar, e seu arremesso seria desajeitado, todo punho e sem acompanhamento, enviando a pedra mergulhando direto para o fundo com um triste ploc. Então eu encontrava uma pedra irregular e estranha, e com o movimento do pulso, a enviava dançando pela água, 5 até 6 vezes antes de desaparecer. Ela jogava a cabeça para trás e ria, aquela risada genuína e despreocupada que fazia o sol parecer mais brilhante. Você tem um toque mágico, Mickey, ela dizia, bagunçando meu cabelo. Nunca perca isso. Naquele mundo, não havia sombras. Não havia motivos ocultos. Éramos só nós dois contra o mundo, e isso parecia mais que suficiente.
O dia em que tudo mudou, a primeira sombra caiu. Richard chegou. Ele apareceu num Mercedes preto brilhante que parecia alienígena estacionado ao lado da perua sensata da minha mãe. Ele saiu usando um suéter de cashmere no meio de setembro e um sorriso que parecia muito ensaiado, muito perfeito. Ele era charmoso. Vou dar isso a ele. Era um mestre do grande gesto. Ele trouxe flores para minha mãe que não eram de um supermercado, lírios exóticos e orquídeas. Ele contava histórias de viagens de negócios para Londres e Tóquio que faziam os olhos dela brilharem. Ele a fazia rir, mas era uma risada diferente, um pouco mais formal, um pouco menos livre. Uma criança vê coisas que adultos, especialmente adultos que estão solitários e querem acreditar num conto de fadas, tendem a perder. Eu vi como seu sorriso nunca chegava completamente aos olhos. Eu vi como ele olhava para nossa casa, para os móveis antigos da minha mãe, para a pintura sobre a lareira, não com carinho, mas com um tipo de cálculo, como se fosse um avaliador fazendo inventário. Ele não estava olhando para um lar, estava olhando para ativos. A primeira rachadura real no meu mundo apareceu alguns meses depois. Foi sobre nossa tradição anual, a viagem de acampamento de outono. Era nossa coisa, só nós dois, subindo para as montanhas para ver as folhas mudarem, pescar nos riachos frios, contar histórias ao redor da fogueira. Eu tinha minha mala pronta há uma semana, minha vara de pescar encostada na porta. Na manhã em que deveríamos partir, desci as escadas, vibrando de empolgação, para encontrar Richard na cozinha, abraçando minha mãe por trás enquanto ela fazia café. Querida, você parece cansada, ele murmurou, sua voz suave e doce como xarope. Todo esse planejamento, as malas, é muito para uma pessoa. Por que não temos apenas um fim de semana agradável e relaxante em casa? Posso grelhar alguns daqueles bifes que você gosta. Podemos finalmente assistir aquele filme que você queria ver. Eu vi o lampejo de decepção no rosto da minha mãe, mas foi rapidamente substituído por outra coisa, cansaço. Ele estava certo. Ela realmente parecia cansada. Eu não havia notado. Oh, eu não sei, Richard, ela disse, sua voz hesitante. Mickey estava ansioso por isso. Ele vai entender, disse Richard, sua mão esfregando o ombro dela de uma forma que parecia consoladora, mas se sentia como uma âncora, mantendo-a no lugar. Um menino da idade dele precisa aprender flexibilidade. Além disso, é importante você descansar, pela sua saúde. Ele havia enquadrado tão perfeitamente. Argumentar com ele seria argumentar contra o bem-estar dela. Ela cedeu. Claro que cedeu. Talvez você esteja certo, ela suspirou. Passei o fim de semana no meu quarto, o cheiro de bife grelhado parecendo um insulto pessoal. Eu podia ouvir suas risadas do deck lá embaixo. Foi a primeira vez que ele tomou algo que era unicamente nosso e apagou, e ele havia feito isso tão habilmente que acabou parecendo o herói, o parceiro atencioso, enquanto eu era apenas a criança fazendo birra. Esse era seu método. Morte por 1000 cortes, pequenas manipulações, sugestões gentis, todas projetadas para colocar uma cunha entre minha mãe e todos os outros. A cunha entre nós cresceu e virou um abismo no dia da grande briga. Eu tinha 17 anos, último ano do ensino médio. Havia acabado de conseguir uma bolsa parcial para uma universidade estadual, uma boa, para estudar assistência social. E estava extasiado. Não era mais uma criança. Tinha um plano. Queria ajudar pessoas. Era um futuro que havia escolhido, um caminho que parecia certo e verdadeiro para quem eu era. Contei a notícia durante o jantar, meu peito inflado de orgulho. Minha mãe ficou emocionada, seu rosto se iluminando. Oh, Mickey, isso é maravilhoso. Mas Richard colocou o garfo para baixo com um clique suave e deliberado. O som pareceu sugar toda a alegria da sala. Assistência social, ele disse, saboreando as palavras como se fossem veneno. Ele tinha uma expressão de leve diversão no rosto, o tipo que você daria a um cachorro que aprendeu um truque bobo. Michael, isso é nobre, suponho, mas não é uma carreira. É uma caridade pela qual você é mal pago. Que tal a escola de negócios? Um homem precisa ser prático. Tenho conexões. Posso te colocar em Wharton. Você poderia ser um verdadeiro sucesso. A condescendência em sua voz foi um fósforo aceso. Eu não quero ir para a escola de negócios, disse, apertando a mandíbula. Minha definição de sucesso não é só sobre dinheiro. Quero ajudar pessoas que precisam. E esse é um sentimento maravilhoso para uma aula de escola dominical, disse Richard, voltando sua atenção para minha mãe, me dispensando inteiramente. Eleanor, você vê, ele ainda está pensando como uma criança. Ele é romântico, não realista. O mundo vai devorá-lo vivo. É minha vida, rebati, minha voz subindo, meu controle escorregando. E exatamente. E você está prestes a jogá-la fora num sonho piegas de bem-estar? A voz de Richard estava afiada agora, a máscara de charme completamente desaparecida. Ele me olhou com desdém genuíno. Você tem uma chance de ser alguém e quer segurar as mãos de perdedores para viver.
Fiquei atordoado em silêncio pelo veneno. Olhei para minha mãe, meu coração batendo forte, implorando com meus olhos para ela intervir, me defender, defender os valores que ela mesma me havia ensinado. Mãe, fala para ele. Ela torceu as mãos, seu olhar mudando entre nós dois. Ela parecia perdida, presa. Michael, ela disse finalmente, sua voz fraca e trêmula. Richard está apenas tentando ajudar. Ele tem experiência nessas coisas. Ele só quer o melhor para você. Por que você tem que ser tão difícil? Foi uma faca no meu coração, não apenas uma faca, mas uma torção lenta da lâmina. Ele não havia apenas vencido a discussão. Ele havia usado a voz dela para dar o golpe final. Empurrei minha cadeira para trás da mesa, as pernas raspando um protesto contra o piso de madeira. Não posso fazer isso. Saí da sala, da casa, para o ar frio da noite, e o espaço entre minha mãe e eu parecia um cânion de 1 milha de largura. Depois disso, a parede que ele estava construindo se tornou uma fortaleza. Fui para a faculdade e as ligações para casa se tornaram tensas, estranhas. Richard sempre parecia estar lá, ouvindo numa extensão ou sussurrando no ouvido dela fora do alcance do receptor. Depois que me formei, comecei meu trabalho numa pequena organização sem fins lucrativos, a distância cresceu ainda mais. Eu tentei. Deus, eu tentei. Ligava e ele atendia, sua voz sempre uma barreira. Ela está descansando, Michael. Não é uma boa hora. Ela saiu com amigas, Michael. Vou dizer que você ligou. Ela está muito ocupada, Michael. Eu sabia que ele estava mentindo. Sabia que estava construindo uma parede ao redor dela, tijolo por tijolo manipulativo. Fiquei desesperado o suficiente para ligar para minha tia Carol, irmã da minha mãe. Expus tudo para ela, o controle, o isolamento, a forma como ele falava sobre mim. Ela ouviu pacientemente, e por um momento, pensei ter encontrado uma aliada. Sua resposta esmagou essa esperança. Oh, Michael, ela suspirou, sua voz cheia de uma condescendência cansada. Richard adora sua mãe. Você tem que entender que ele é um homem tradicional. Ele é protetor. É assim que demonstra seu amor. Talvez você devesse ser a pessoa maior e tentar se dar bem com ele, pelo bem da sua mãe. Não cause problemas. Ela já teve estresse suficiente na vida. Não cause problemas. Senti como se estivesse gritando no vazio. Ninguém escutaria. Ninguém veria o lobo que eu via. Eles só viam a pele de cordeiro que ele usava tão bem. O ponto final e de ruptura, o momento que despedaçou o último da minha esperança, veio cerca de 2 anos antes dela falecer. Eu não havia tido uma conversa real, 1 a 1 com minha mãe em meses. E estava desesperado. Liguei para a linha da casa, meu coração batendo com uma oração infantil de que ela, só desta vez, seria quem atenderia. Sua voz atendeu, suave como sempre. Alô. Richard, é o Michael. Preciso falar com minha mãe. Minha voz era firme, sem espaço para jogos. Houve uma pausa. Eu podia ouvir o som fraco de um programa de jogos na televisão ao fundo. Então ele disse, sua voz carregada de uma simpatia fria e fingida que fez minha pele arrepiar. Sinto muito, Michael. Ela não quer falar com você. E isso não é verdade. Me deixe falar com ela. Ela me disse especificamente, disse ele, sua voz endurecendo ligeiramente, que precisa de um tempo. Ela me pediu para dizer para você não ligar por um tempo. É muito perturbador para ela, lidar com sua negatividade. Agarrei o telefone, meus punhos ficando brancos. Minha garganta se fechou e não consegui falar. A mentira era tão audaciosa, tão cruel. Ele não estava apenas construindo uma parede mais. Estava assinando o nome dela nela, fazendo-a uma arquiteta voluntária do meu exílio. O silêncio se estendeu, e então ouvi o clique suave quando ele desligou. Fiquei lá no meu pequeno apartamento silencioso, o tom de ocupado zumbindo um drone monótono no meu ouvido, e senti um desespero tão profundo que era como afogar em água gelada. Ele havia vencido. Ele havia finalmente, completamente cortado o último fio entre mim e a única pessoa que eu mais amava no mundo. Naquele momento, realmente acreditei que a havia perdido para sempre. No ano seguinte, existia numa névoa cinza. Era uma vida vivida em monocromático. Levantava, ia trabalhar, voltava para casa. Me joguei no meu trabalho na organização sem fins lucrativos, ajudando famílias que lutavam para se manter à tona. Sentava na frente de pessoas cujas vidas haviam sido viradas de cabeça para baixo por uma perda de emprego ou uma conta médica, e eu escutava. Oferecia os recursos que podia. Era trabalho significativo, mas cada dia era um lembrete oco da família que havia perdido. Cada pequena vitória no trabalho parecia uma falha pessoal. Como eu podia ajudar estranhos quando não conseguia nem ajudar minha própria mãe? Mandei cartões de aniversário e presentes de Natal para um buraco negro. Nunca foram reconhecidos.
Respeitei o que pensava serem os desejos da minha mãe, dando a ela o espaço que Richard alegava ela precisar. A dor não era mais aguda. Havia se assentado numa dor constante e surda no meu peito. Um peso permanente. Me sentia um fracasso. Era um homem de 36 anos que havia deixado um valentão me afastar da minha própria mãe. Não havia sido forte o suficiente para protegê-la, e agora tinha que viver com isso. Então, numa terça-feira chuvosa à tarde, meu mundo se abriu. Meu telefone vibrou com um número que não reconheci. Estava no meio de escrever uma proposta de verba, e quase ignorei. O trabalho era meu refúgio. Mas algo me fez atender. Alô, disse, minha voz plana, distraída. É o Michael Vance? Uma voz de mulher perguntou. Era baixa e urgente, um sussurro que carregava peso. Sim. Quem é? Meu nome é Sharon. Eu sou a enfermeira particular da sua mãe. Meu coração não apenas parou. Parecia estar agarrado numa garra gelada. Enfermeira particular? Sabia que minha mãe tinha alguns problemas de saúde, artrite, pressão alta, mas Richard sempre os minimizava, fazendo soar como as queixas comuns do envelhecimento. Ela está bem? O que há de errado? As palavras saíram numa pressa. Ela não está bem, Michael, disse Sharon, e eu podia ouvir o medo na voz dela, um medo que ela estava tentando suprimir. Ela foi diagnosticada com câncer. E está avançado. Câncer de pulmão. Richard vem dizendo para todos que é um problema menor, que está sob controle, mas não está. Ele controla tudo. Os médicos dela, a agenda, com quem ela pode ou não falar. Ele diz que ela está muito frágil para visitas. A palavra frágil estava codificada em sarcasmo. Mas ela tem perguntado por você. Repetidamente. Ela precisa te ver. Agora. E ele não pode saber. A névoa cinza na minha cabeça não apenas evaporou. Foi explodida por uma onda de adrenalina pura e branca. Era tão feroz que fez minhas mãos tremerem. Ele havia mentido. Sobre tudo. Quando e onde? Perguntei, minha voz subitamente clara e firme. Sharon me deu o nome do hospital e um horário específico para o dia seguinte. Era uma janela de 3 horas quando Richard tinha seu jogo de golfe fixo com outros aposentados ricos. Há uma entrada de serviço no lado leste do prédio, perto das docas de carregamento, ela instruiu. Vou te encontrar lá. Seja cuidadoso, Michael. Falo sério. Ele às vezes volta cedo. Ele está sempre observando. No dia seguinte, me senti como um espião num filme barato. Meu coração martelando contra minhas costelas a cada passo. Estacionei 3 quarteirões de distância e caminhei até o hospital, minha gola levantada contra um vento cortante. O edifício de tijolos expansivo parecia uma fortaleza inimiga. Encontrei a entrada de serviço, uma porta de metal cinza sem identificação ao lado de uma fileira de unidades de ar-condicionado zumbindo, sentia clandestino e sórdido. Um momento depois, uma mulher em roupas azuis deslizou para fora, olhando ao redor furtivamente antes que seus olhos pousassem em mim. Era a Sharon. Graças a Deus você veio, ela sussurrou, seu alívio palpável. Ela rapidamente me conduziu para dentro, para um corredor que cheirava a cera de chão e vegetais cozidos. Não temos muito tempo. Ela me guiou através de um labirinto de corredores brancos estéreis, passando por carrinhos de lavanderia e quartos silenciosos com cortinas fechadas. O hospital era um mundo próprio, cheio de sofrimento silencioso e eficiência sussurrada. Finalmente, paramos na frente de um quarto particular no final de um corredor silencioso. Sharon me deu um olhar triste e encorajador. Vou vigiar aqui fora. Apenas se prepare. Ela mudou. Respirei fundo, o ar antisséptico queimando meu nariz, e empurrei a porta para abrir. O quarto estava escuro, a única luz vindo do céu cinza da tarde fora da única janela grande. O único som era o bip suave e rítmico de um monitor cardíaco. E lá, na cama do hospital, estava minha mãe. Sharon estava certa. Quase não a reconheci. A mulher vibrante e risonha das minhas memórias havia desaparecido, substituída por essa figura terrivelmente frágil, uma sombra pálida perdida num mar de lençóis brancos. Sua pele estava quase translúcida, seu cabelo fino. Mas então ela virou a cabeça, seus movimentos lentos e deliberados, e seus olhos claros, inteligentes e ferozmente azuis, encontraram os meus. E em suas profundezas, eu a vi. Pela primeira vez em anos, vi minha mãe real. Mickey, ela sussurrou, sua voz um raspar seco. Corri para o lado dela, minha garganta apertada, e agarrei sua mão. Parecia frágil como a asa de um pássaro, todo osso e pele fina como papel. Mãe, sinto muito. Tentei ligar. Ela disse, apertando minha mão com uma força que me chocou. Não foi sua culpa. Nunca foi sua culpa. Foi ele.
Seus olhos endureceram. O fogo que lembrava da minha infância ainda estava lá, baixo mas não extinto. Ele pensa que me tem. Ele pensa que sou uma velha fraca e moribunda que assinou tudo para ele porque ele me encantou. Ele está errado. Olhei para ela, minha mente girando. Do que você está falando, mãe? Este foi o momento em que o mundo virou no seu eixo. Escute-me, Michael, ela disse, sua voz ganhando um fragmento de sua força antiga. Anos atrás, logo depois que seu pai morreu, fiz algo inteligente. Seu pai era um homem brilhante, mas era muito confiante. Ele sempre dizia para ter um plano de segurança, então criei um traste familiar irrevogável. Coloquei tudo nele, a casa, as ações, as poupanças, tudo. Ela respirou com dificuldade, o esforço custando caro. O traste é uma fortaleza blindada, Michael, e tem uma regra simples e imutável. No 38º aniversário do meu único filho, Michael Vance, o traste amadureceria e todo o seu conteúdo seria transferido única e completamente para ele. Ninguém poderia impedir. Nem eu. Nem um novo marido. Ninguém. Eu estava lutando para processar as palavras. Meu 38º aniversário? Mãe, isso foi há 14 meses. Um sorriso fraco e sombrio tocou seus lábios. Sim, legalmente você é um homem muito rico. Ele não sabe. Ele é arrogante demais para olhar tão fundo na papelada antiga. Ele só viu as contas regulares que podia acessar, as que deixei como isca. Mas um plano de segurança não é suficiente para parar um homem assim, Mickey. Ele é uma cobra. Estou presa nesta cama. Não posso mais lutar contra ele sozinha. Ela me olhou, seu olhar penetrante, desesperado. Preciso de você. Preciso que seja meus olhos e minhas mãos. Temos que fazer isso juntos. Temos que deixá-lo caminhar direto para a armadilha que ele pensa estar armando para você. Naquele instante, anos de dor, de me sentir abandonado e fraco não apenas derreteram. Foram queimados por uma raiva poderosa e esclarecedora. Ela não me havia abandonado. Ela estava me protegendo. Ela estava lutando uma guerra silenciosa e solitária. E agora estava passando a tocha. O que fazemos, mãe? Perguntei, minha voz grossa de emoção mais firme. Precisamos de um advogado, ela disse. O melhor. Ligue para o Sr. Blackwood. Ele ajudou seu pai e eu a criar o traste todos aqueles anos atrás. Ele é o único em quem confio completamente. E precisamos saber tudo sobre Richard. Tudo o que ele está escondendo. Sempre há esqueletos. Uma determinação fria e firme se assentou sobre mim. Eu não era mais o garoto perdido da casa do lago. Não era o adolescente de coração partido. Eu era um filho com uma missão. Vou fazer isso, disse. Vou cuidar de tudo. No dia seguinte, estava sentado no escritório imponente do Sr. Blackwood. Coloquei minha mãe no viva-voz, sua voz rouca preenchendo a sala silenciosa. Juntos, expusemos toda a situação sórdida. Blackwood escutou, seu rosto impassível. Mas eu podia ver uma satisfação sombria endurecendo seus olhos enquanto minha mãe confirmava seu plano. Ele havia sido advogado dela por décadas. Ele desprezava o que Richard havia feito a ela e sua família. O traste é blindado, Eleanor, ele confirmou quando ela terminou. À prova d'água. Legalmente, Richard tem vivido da caridade de Michael por mais de um ano. Seu ponto é bem colocado. Precisamos deixá-lo pensar que venceu, até o último segundo possível. Deixá-lo expor sua própria ganância na frente de testemunhas. Minha próxima parada foi um escritório numa parte muito menos glamourosa da cidade. A placa na porta de vidro fosco dizia: Marcam investigações. Mark era um ex-policial com olhos cansados, um sorriso cínico e um aperto de mão firme. Não contei a ele a história toda. Ele não precisava. Preciso de uma verificação de antecedentes abrangente do meu padrasto, Richard Peterson, disse, sentado na frente da mesa bagunçada dele. Que tipo de problema ele está? Mark perguntou, seu olhar firme. Vamos descobrir, respondi. Preciso saber tudo. Finanças, relacionamentos passados, qualquer esqueleto em qualquer armário. Quero saber onde ele nasceu e o que tomou no café da manhã ontem. Cave fundo. Deslizei um cheque de adiantamento pela mesa. Mark olhou para o cheque, depois de volta para mim, e assentiu lentamente. Esqueletos são minha especialidade. Os meses que se seguiram foram uma aula magistral em tensão e decepção. Estava vivendo uma vida dupla. Para o mundo exterior, e mais importante para Richard, eu ainda era Michael, o trabalhador de organização sem fins lucrativos, o filho triste e afastado agora lamentando sua mãe recentemente falecida. Interpretei o papel de um homem derrotado pela vida. Mas na realidade, cada momento que estava acordado, era um general de campo comandando uma operação secreta do meu pequeno apartamento. Minha missão principal,
como direcionado pelo Sr. Blackwood, era coletar evidências concretas dos gastos exagerados de Richard. O traste protege os ativos, Michael, Blackwood havia explicado numa das nossas reuniões sussurradas. Mas provar sua intenção maliciosa, seu desperdício do que ele acreditava ser o patrimônio da sua mãe, será a chave para nossa vitória moral e legal. Tornará a ordem de restrição inegável, e o pintará como o vilão que realmente é. Esta missão exigia que eu fizesse a única coisa que menos queria fazer. Voltar para casa. A casa da minha mãe, que agora era legalmente minha casa. O pensamento de caminhar por aqueles cômodos, agora manchados pela presença dele, me revirava o estômago. Mas tinha que ser feito. Me armei de coragem e fiz a ligação, minha voz cuidadosamente modulada com um tom melancólico ensaiado. Richard? É o Michael. Fiz uma pausa, deixando o silêncio pairar. Eu. Estava me perguntando se poderia passar lá algum dia desta semana. Há um álbum de fotos antigo da mãe que eu adoraria ter. O dos tempos de faculdade dela. Eu só. Preciso de algo. Houve uma pausa suspeita do outro lado. Eu quase podia ouvir as engrenagens girando na cabeça dele, procurando o ângulo. Por que agora? Ele perguntou, sua voz monótona. Não sei, disse, deixando minha voz rachar só um pouco, um truque que odiava mais precisava. Tenho pensado muito nela. O funeral foi tão público. Só quero algo que era só dela. Ele comprou. Claro que comprou. A ideia de eu ser um fraco sentimental estava perfeitamente alinhada com o personagem que ele havia escrito para mim. Tudo bem, ele resmungou, o vencedor magnânimo concedendo uma última bênção. Venha quinta-feira por volta das 2. E estarei aqui. Caminhar até aquela porta da frente na quinta-feira parecia entrar na cova do leão. Os jardins que minha mãe havia cuidado com tanto amor estavam ligeiramente crescidos demais. Richard me deixou entrar, sua presença preenchendo o espaço. A casa parecia diferente, mais fria. Ele havia substituído os móveis calorosos e confortáveis da minha mãe por peças elegantes e minimalistas de couro preto e cromo que pareciam pertencer a um lobby de hotel estéril. O álbum está no escritório, ele disse, acenando uma mão desdenhosa em direção aos fundos da casa. Não demore. Tenho coisas para fazer. Ele se acomodou em seu novo trono, um sofá de couro preto monstruoso, e ligou a TV, a conversa alegre de um torneio de golfe preenchendo o ar. Esta era a minha chance. Meu coração estava batendo um ritmo frenético contra minhas costelas. Entrei no escritório, o quarto favorito da minha mãe, agora domínio dele. Meus olhos imediatamente vasculharam pelo prêmio, sua mesa. Era uma bagunça de papéis, contas, extratos bancários, cartas. O álbum de fotos era minha desculpa, mas os extratos de cartão de crédito eram o alvo. Minhas mãos estavam tremendo enquanto puxei meu telefone, meu polegar pairando sobre o ícone da câmera. Encontrei o que estava procurando quase imediatamente, um extrato American Express Platina. Cuidadosamente o levantei da pilha. Meus olhos se arregalaram. A lista de cobranças era um testemunho de sua ganância desenfreada. Um relógio Patek Philippe de $5.000 de uma boutique na cidade, milhares internos sob medida da Seville Row, cobranças de churrascarias onde uma única refeição custava o que eu ganhava numa semana. Tirei uma foto, o clique do obturador da câmera soando como um tiro no quarto silencioso. Rapidamente encontrei outro extrato, um Visa, mais do mesmo. Voos de primeira classe para Jason e Vanessa, um fim de semana de spa para a filha dele, uma entrada para um carro esportivo novo para o filho. Fotografei tudo, meus dedos voando pela tela, minha mente correndo. De repente, ouvi o couro do sofá render na outra sala, passos pesados e deliberados. Ele estava se levantando. Meu sangue gelou, adrenalina jorrou no meu sistema. Empurrei os papéis de volta na mesa, tentando fazer a pilha parecer tão bagunçada e intocada quanto estava antes. Meus olhos correram pelo quarto e pousaram na estante. Peguei o álbum de fotos justo quando ele apareceu na porta, um copo de uísque na mão. Achou o que estava procurando? Ele perguntou, seus olhos estreitados com suspeita, vasculhando o quarto. Sim, disse, segurando o álbum pesado encadernado em couro. Minha voz estava surpreendentemente firme. Aqui está, obrigado por me deixar pegá-lo. Forcei um sorriso fraco e triste, esperando que meu rosto não estivesse tão pálido quanto parecia. Ele resmungou, aparentemente satisfeito, e voltou para a sala de estar. Ele não havia visto nada. Não respirei completamente de novo até estar de volta no meu carro, dirigindo para longe, as fotos incriminadoras queimando um buraco na memória do meu telefone. Uma semana depois, estava de volta no escritório do Sr. Blackwood. Ele rolou pelas fotos num tablet, um sorriso sombrio brincando em seus lábios. Isso é perfeito, Michael. Mais que perfeito. Isso é um retrato de um homem dançando num furacão de ganância. Ele olhou para mim. Agora, é hora do movimento final antes do checkmate.
Você precisa reforçar a percepção dele de você como um fracasso completo. Precisa ligar para ele e pedir dinheiro. O pensamento era repulsivo, mas sabia que ele estava certo. Tinha que interpretar meu papel até o final. Naquela noite, fiz a ligação. Richard? É o Michael. O que é? Ele perguntou, sua voz já carregada de irritação. Eu. Estou num pouco de problema, disse, tropeçando nas palavras conforme ensaiado. Meu aluguel está vencendo e estou em falta. Odeio pedir, mas estava me perguntando se poderia emprestar alguns milhares de dólares. O suspiro do outro lado foi pesado e teatral. Michael, 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 ele disse, a piedade condescendente pingando de cada sílaba. Quando você vai aprender a se sustentar? Sua mãe alimentou sua fraqueza por tempo demais. Não posso apenas te tirar dos problemas. Não seria certo. A resposta é não. Ele desligou. Agarrei o telefone, um sorriso frio e vicioso se espalhando pelo meu rosto. Foi perfeito. Ele estava tão cego pela própria arrogância, tão completamente convencido do meu fracasso, que não conseguia ver o abismo se abrindo bem debaixo dos pés dele. A tempestade estava vindo, e eu era quem segurava o raio. Então estávamos de volta onde começamos, na sala de conferências, na mesa de mogno. A tensão sufocante era uma presença física na sala. Mas agora você sabe o que eu sabia. Você sabe que a calma que senti não era resignação. Era a quietude morta no centro de um furacão que ajudei a criar. O Sr. Blackwood, parecendo cada polegado estadista-ancião da lei, uma figura de autoridade irrepreensível, ajustou seus óculos. Ele olhou para os 3 abutres do outro lado da mesa, sua expressão ilegível. Como sabem, começou, sua voz cortando limpa através do silêncio, o patrimônio de Eleanor é considerável. Jason visivelmente inflou o peito, como se o dinheiro já estivesse inflando sua conta bancária. Vanessa estava praticamente vibrando de excitação, um olhar faminto nos olhos. Richard, nunca disposto a deixar outra pessoa segurar o palco por muito tempo, se inclinou para a frente. Ele colocou as mãos espalmadas na mesa num gesto de propriedade absoluta, um rei reivindicando o seu trono. Ele não podia esperar. Tinha que ter seu momento de triunfo. Ele precisava que eu testemunhasse. Ele interrompeu o Sr. Blackwood, sua voz ecoando na sala silenciosa. Vamos direto ao ponto, Blackwood. Ele anunciou, um sorriso triunfante e feio torcendo seus lábios. Ele voltou toda a sua atenção para mim, seus olhos cheios de uma satisfação cruel e gloatante que estava guardando para este exato momento. Quero que fique registrado oficialmente. Ele não recebe nada. Me certifiquei disso. Minha esposa, em seus momentos finais de clareza, entendeu que seu filho era uma decepção vitalícia. Ela deixou todo o seu patrimônio para mim, seu marido amoroso e devotado, para ser administrado para o bem da minha família. Ele gesticulou para seus filhos sorridentes. Ele não recebe nada. As palavras ecoaram no silêncio que se seguiu. Foi seu discurso de vitória, sua martelada final no meu suposto fracasso. Jason e Vanessa agora sorriam abertamente, olhando para mim como se eu fosse um inseto que estavam prestes a esmagar alegremente. Richard se recostou em sua cadeira de couro de espaldar alto, se aquecendo no brilho quente de sua vitória absoluta. E então, a coisa mais linda que já testemunhei aconteceu. O Sr. Blackwood começou a rir. Não era uma risada alta e barulhenta. Era uma risadinha baixa, seca e ruminante que parecia vir de bem fundo no peito. Era a risada de um homem que segurou uma mão vencedora por muito tempo e finalmente estava prestes a colocar suas cartas na mesa. A expressão presunçosa de Richard vacilou. A cor em suas bochechas pareceu diminuir. O que é tão engraçado, ele estralou, sua voz subitamente defensiva. O Sr. Blackwood parou de rir e tirou os óculos, polindo-os lenta e deliberadamente com um lenço de seda do bolso do peito. A teatralidade do gesto foi magnífica. Ele olhou diretamente para Richard, seus olhos tão afiados e frios quanto fragmentos de gelo azul. Bem, Richard, ele disse, sua voz perigosamente, deliciosamente calma. Isso não é inteiramente preciso. Na verdade, não é preciso de forma alguma. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar como fumaça. Os sorrisos nos rostos de Jason e Vanessa começaram a tremer, incerteza turvando suas características. Veja bem, o Sr. Blackwood continuou, colocando os óculos de volta com precisão, você não pode mudar um testamento que já foi substituído por um instrumento legal anterior e muito mais poderoso. E certamente não pode dar um patrimônio que, para todos os efeitos legais, não existe mais na forma que você acredita. O rosto de Richard, que havia estado corado de vitória, começou a empalidecer, virando a cor de pergaminho velho. Do que você está falando? Que instrumento? Ele gaguejou, sua bravata desmoronando. Estou falando sobre o traste familiar irrevogável Eleanor Vance, disse o Sr. Blackwood, sua voz tão clara e final quanto a marreta de um juiz.
estabelecido há 28 anos, um documento blindado e imutável projetado por Eleanor e seu falecido marido para proteger o legado de seu único filho, um documento que estipulava, em termos inequívocos, que no 38º aniversário de seu filho, Michael Vance, o traste amadureceria e todo o seu conteúdo, todos os ativos, propriedades e participações, avaliados em aproximadamente 75 milhões de dólares, seria transferido única e completamente para ele. Ele deixou isso afundar por um momento, apreciando o quadro de choque do outro lado da mesa, antes de dar o golpe final e devastador. Esse evento, Richard, ocorreu há 14 meses. Então, para ser perfeitamente cristalino, pelos últimos 14 meses, você tem vivido na casa de Michael, tem dirigido os carros de Michael, e tem gastado o dinheiro de Michael. Silêncio mortal. Foi absoluto. O único som era o zumbido fraco do tráfego da cidade 12 andares abaixo. A cor drenou completamente do rosto de Richard, deixando para trás um cinza pastoso e doentio. Sua mandíbula caiu aberta, um show frouxo e tolo de descrença. Seus olhos estavam arregalados com um horror nascente e gaguejante. Jason parecia que havia levado um soco físico no estômago, seu rosto uma máscara de completa confusão. Vanessa apenas encarou, seu rosto perfeitamente maquiado desmoronando numa bagunça de choque e negação. Mas eu não havia terminado. Esta vitória não era apenas do advogado para entregar. Era a minha. Me levantei lentamente, minha cadeira não fazendo som no carpete grosso. Coloquei minhas próprias mãos na mesa, imitando o gesto de poder que ele havia usado apenas minutos antes. Olhei direto nos olhos dele, aterrorizados e incompreensivos. Você disse que eu receberia nada? Perguntei, minha voz baixa e firme, mas carregava pela sala. Você está certo. É difícil receber algo de um patrimônio quando você já possui tudo. Alcancei a simples pasta de lona aos meus pés, uma bolsa que ele provavelmente havia zombado quando entrei, e puxei uma pasta manila fina. Abri e deslizei uma fotografia brilhante pela mesa polida. Parou diretamente na frente dele. Era uma foto cristalina do extrato de cartão de crédito, com a compra do relógio Patek Philippe de $5.000 circulado em vermelho. Você estava falando sobre as dívidas da minha mãe, disse, minha voz cortando o silêncio como uma navalha. Vamos falar sobre elas. Este relógio, por exemplo. Um presente adorável que você comprou para si mesmo em março passado. Com o meu dinheiro. Deslizei outra foto, esta parando na frente de Jason. E isto, passagens de primeira classe para Paris para você e Vanessa. Espero que tenham aproveitado o champanhe, porque eu paguei por ele. Encontrei seus olhos, e pela primeira vez, eles se encolheram, desviando o olhar com vergonha e choque. Então guardei o melhor para o final. Deslizei um documento final pela mesa. Não era uma foto. Era a capa profissional e encadernada de um relatório de um investigador particular, o cabeçalho marcam investigações claramente visível. E então há a questão do seu passado, disse, minha voz caindo para um sussurro gelado que era só para ele. Veja bem, Richard, quando você está lidando com tanto dinheiro, é sábio ser minucioso. Minha mãe me ensinou isso. Toquei o relatório com um dedo. Este é um arquivo detalhando seu histórico financeiro. É uma leitura interessante, especialmente as partes sobre a morte prematura da sua primeira esposa e a apólice de seguro bastante substancial que você coletou logo depois. Deixei isso pairar no ar. Não tinha que acusá-lo de nada. A implicação era 1000 vezes mais poderosa. O escritório do promotor distrital no seu antigo estado, disse suavemente, expressou interesse aguçado em receber uma cópia deste arquivo. Esse foi o tiro de misericórdia. O último vestígio de arrogância nos olhos de Richard foi extinto, substituído por puro medo animal. Ele não era mais um rei. Não era mais um manipulador mestre. Era apenas um velho acuado que acabará de perceber que a armadilha na qual estava caminhando alegremente por 7 anos havia finalmente brutalmente se fechado. As consequências de uma bomba não são barulho. É um silêncio tocante, uma nuvem de poeira fina onde algo sólido costumava estar. Foi isso que preencheu a sala de conferências. Era um vácuo sugando a respiração dos 3 deles. Eles ficaram congelados, seus rostos telas de choque, negação e um horror que nascia rapidamente e se tornava nauseante. O mundo que haviam construído, o futuro que estavam planejando comprar apenas minutos atrás, havia sido nivelado e salgado. Não lhes dei tempo para se recuperarem, para formular uma nova mentira, para atacar. O timing havia sido ensaiado. Dei um aceno sutil e quase imperceptível em direção à porta. Como se fosse um sinal, a porta da sala de conferências se abriu, e um homem num terno amarrotado que estava esperando pacientemente na área de recepção entrou. Ele não era um advogado. Era um profissional, um oficial de citação. E segurava uma pilha grossa de documentos legais que representavam os pregos finais no caixão coletivo deles. O Sr. Blackwood, sua voz agora formal e desprovida de toda emoção, um oficial neutro do tribunal, falou no silêncio. Richard Peterson, Jason Peterson, Vanessa Peterson, ele disse, seu tom não deixando espaço para discussão. Vocês estão sendo citados.
O oficial de citação se adiantou com eficiência prática. Um por um, ele colocou um conjunto de documentos na frente de cada um deles. Os papéis pousaram na mesa polida de mogno com um baque suave final, um som que selou seu destino. Deixei que encarassem os selos oficiais e a linguagem jurídica intimidante por um momento antes de explicar calmamente a nova realidade de suas vidas. O que vocês têm aí, disse, minha voz uniforme e desapaixonada, são várias coisas. Vou guiá-los para que não haja confusão. Olhei para Richard. Primeiro, vocês encontrarão avisos de despejo. Tem 30 dias para desocupar todas as propriedades pertencentes ao Trust Vance. Isso inclui a casa principal em Greenwich, a casa do lago nas Adirondacks e o apartamento da cidade de que Vanessa tanto gosta. Uma lista do que podem levar, suas roupas pessoais e objetos adquiridos antes do seu relacionamento com minha mãe, está anexa. Todo o resto fica. Vanessa soltou um pequeno soluço estrangulado, sua mão voando para a boca. A piscina na cobertura, a vista da cidade, tudo desapareceu numa baforada de papel legal. Segundo, continuei, meus olhos se movendo para Jason, que parecia fisicamente doente, vocês encontrarão demandas oficiais para o retorno imediato de todos os veículos registrados no Trust. O Mercedes Classe S que Richard dirige, o BMW M4 de que Jason tanto se orgulha, o Range Rover que Vanessa usa para suas viagens de compras. Devem ser entregues no local especificado naquele documento até esta sexta-feira às 17 horas, em sua condição atual com as chaves. O rosto de Jason foi de pálido para um verde doentio. Ele amava aquele carro mais do que amava a maioria das pessoas. Eu podia ver a raiva crescendo nele, uma fúria animal desesperada e acuada. E finalmente, disse, deixando todo o peso das palavras cair sobre os três, cada um de vocês foi citado com uma ordem de restrição temporária, que, dadas as circunstâncias, espero que seja tornada permanente numa audiência na próxima semana. Vocês não devem me contactar ou qualquer membro da minha família extensa de forma alguma. Nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhuma mensagem de texto. Vocês não devem chegar a 500 metros da minha casa ou local de trabalho. Qualquer violação desta ordem, por menor que seja, resultará na prisão imediata de vocês. Está claro? Foi isso que finalmente quebrou a paralisia de Richard. Ele bateu o punho na mesa, o som ecoando na sala silenciosa. Seu rosto estava vermelho e manchado de fúria. Você não pode fazer isso, ele berrou, sua voz rachando com uma mistura de raiva e desespero. Essa era minha esposa. Essa era a nossa vida. Você não tem direito. Você está errado, disse, minha voz caindo, mas carregando mais poder do que seu grito jamais poderia. Ela era minha mãe, e você não faz ideia de que direitos eu tenho. Você está prestes a descobrir. Jason, alimentado pela raiva impotente do pai e a perda de seu carro precioso, se levantou de um salto. Você vai pagar por isso, seu verme, ele rosnou, dando um passo em minha direção. Suas mãos se fecharam em punhos. Nem sequer recuei. Apenas mantive minha posição. Foi o Sr. Blackwood quem interveio, sua voz afiada como um bisturi. Eu não faria isso se fosse você, filho, ele disse, apontando uma caneta para a ordem de restrição na frente de Jason. Essa seria a sua primeira violação. Seria uma vergonha terrível passar a noite numa cela antes mesmo de ter a chance de fazer suas malas. Jason congelou, seu rosto uma mistura cômica de fúria e medo. Ele era um valentão vitalício que acabará de ter os dentes arrancados, e não sabia o que fazer consigo mesmo. Lentamente afundou de volta na cadeira, derrotado. Foi Vanessa quem fez a jogada final e patética. As lágrimas que estava segurando começaram a escorrer pelo rosto, arruinando sua maquiagem cara e cavando trilhas pretas pelas bochechas. Ela me olhou, sua expressão mudando de choque para uma tristeza desesperada e suplicante que pensou que poderia funcionar comigo. Michael, por favor, ela choramingou, sua voz adocicadamente doce. Somos família. Tem que haver outro jeito. Podemos conversar sobre isso. Não faça isso conosco. Pense na sua mãe. Ela não teria querido isso. Família. A palavra era tão absurda, tão obscena saindo dos lábios dela que quase ri alto. Depois de anos me tratando como lixo, de apoiar a crueldade do pai, de planejar gastar o dinheiro da minha mãe antes mesmo dela estar fria no túmulo, agora éramos família? Agora ela invocava o nome da minha mãe? Olhei para ela, para as lágrimas falsas e a súplica desesperada e manipulativa, e não senti nada. Nenhuma piedade. Nenhuma raiva. Apenas uma distância vasta e vazia. A parte de mim que poderia ter sido machucada por eles havia morrido há muito tempo. Ele a havia matado. Peguei minha simples pasta de lona. A reunião havia terminado. 30 dias, disse a todos eles, minha voz monótona e final, uma porta fechada. Virei as costas para eles e caminhei em direção à porta, não lhes dando a satisfação de um olhar para trás. Saiam das minhas casas. Podia sentir seus olhos queimando nas minhas costas, uma mistura de ódio e descrença. Mas não me importei.
Quando saí para o corredor, deixando-os para se afogar nas ruínas de sua própria ganância ilimitada, senti o peso pesado e sufocante que estava carregando nos ombros por 7 longos anos finalmente, abençoadamente, começar a se erguer. Havia acabado. 6 meses depois, o mundo parecia diferente. Sei que isso soa clichê, mas era verdade. As cores na minha caminhada para o trabalho pareciam mais brilhantes. O ar nos meus pulmões parecia mais limpo. Não era sobre o dinheiro. Deus nunca foi realmente sobre o dinheiro. Era sobre o silêncio abençoado e pacífico na minha própria cabeça, um espaço que, por anos, havia sido ocupado pelo barulho constante moedor de raiva, luto e um senso de profunda injustiça. Não comprei uma mansão numa colina. Ainda estava vivendo na casa modesta mais confortável de 2 quartos que minha mãe havia secretamente comprado para mim anos atrás, um santuário silencioso que ela havia preparado, outra peça do seu jogo longo. Ainda dirigia meu Honda velho e confiável, embora eu tivesse mandado detalhar. A maior mudança não estava no meu estilo de vida. Estava em mim. Essa mudança era mais visível no trabalho. Estava numa sala de conferências, mas desta vez era uma sala pequena e brilhante no escritório da organização sem fins lucrativos, e eu não era um observador silencioso. Estava na cabeceira da mesa, de pé na frente de um quadro branco coberto com minha própria caligrafia. E então, com este financiamento inicial, estava dizendo, tocando um fluxograma com um marcador, podemos lançar a iniciativa Segunda Chance. Não é uma esmola. É uma ponte. Fornecerá até 6 meses de habitação transitória e treinamento intensivo de trabalho para famílias deslocadas por dificuldades econômicas súbitas, uma demissão, uma emergência médica. Dá a eles uma chance de respirar, retreinar, voltar a se sustentar sem cair pelas rachaduras na situação de sem-teto. Meu chefe, David Shen, um bom homem que havia sido uma fonte silenciosa de apoio por anos, estava olhando para o quadro, um sorriso genuíno e enorme no rosto. O financiamento inicial, claro, havia vindo de uma grande doação anônima que fiz para a organização. Ele não sabia que era de mim. Tudo o que sabia era que um anjo da guarda, como ele chamava, nos havia dado a habilidade de sonhar mais alto. Michael, isso é brilhante, disse David depois que terminei, os outros assistentes sociais concordando. É ambicioso, mas é exatamente o que esta comunidade precisa. Sua liderança nisso tem sido incrível. Você realmente encontrou sua voz. Ele estava certo. Havia encontrado minha voz. Estava lá o tempo todo, enterrada sob anos de dúvida e dor. Senti um calor se espalhar pelo meu peito que nenhuma quantidade de dinheiro jamais poderia comprar. E isso era a propósito. Isso era pegar o legado que meus pais me deixaram, não apenas o dinheiro, mas seus valores de compaixão e comunidade, e transformá-lo em algo que crescesse, algo que ajudasse. Esta era a verdadeira herança. Mais tarde naquela semana, outra peça do meu passado veio chamando. Meu telefone tocou, e o identificador de chamadas dizia Tia Carol. Hesitei por um momento, um membro fantasma de velha dor familiar se contraindo. A última vez que conversamos, ela havia dispensado meus medos e me disse para ser a pessoa maior. Respirei fundo e atendi. Alô? Michael. Sua voz estava pequena, hesitante, quase irreconhecível. É sua tia Carol. Oi, tia Carol, disse, minha voz neutra. Houve uma longa pausa do outro lado da linha, e então a ouvi tomar uma respiração trêmula e soluçante. Michael, eu. Oh Deus, sinto muito, ela disse, e sua voz se quebrou num soluço. Ouvi coisas. Linda, a amiga da sua mãe, me contou o que aconteceu na leitura. Ela me contou como aquele homem era, o que ele fez, e eu estava tão cega. Não escutei você quando tentou me contar todos aqueles anos atrás. Disse para você apenas se dar bem, para não causar problemas. Ela estava chorando abertamente agora. Estava errada, Michael. Falhei com você. Falhei com minha irmã. Você pode me perdoar? O pedido de desculpas era tão cru, tão completamente despido de orgulho que me desarmou. Os últimos vestígios de ressentimento que mantinha em relação a ela, a amargura que nem mesmo percebia que ainda carregava, simplesmente se dissolveram. Ela era uma vítima da manipulação dele também. Está tudo bem, tia Carol, disse, e para minha surpresa, quis dizer isso com cada fibra do meu ser. Acabou agora. Ele enganou muitas pessoas. Você não precisa se desculpar. Conversamos por mais meia hora, realmente conversamos, pela primeira vez em quase uma década. Ela perguntou sobre meu trabalho. Perguntei sobre os filhos dela. Parecia reconstruir uma ponte, tábua por tábua, sobre um cânion que uma vez pensei ser permanente e intransponível. Era outra peça da minha vida antiga, minha vida real, se encaixando de volta no lugar. Naquela noite, soube que era a hora. Finalmente abri a última coisa que minha mãe havia deixado para mim. Era um envelope grosso e cor de creme que ela me havia dado durante aquele encontro secreto no hospital.
Para depois que acabar, ela havia sussurrado, pressionando-o na minha mão. Mantive-o na minha mesa de cabeceira, esperando pelo dia em que a guerra fosse verdadeiramente vencida. Minhas mãos tremeram ligeiramente quando quebrei o selo. Dentro não havia um documento legal ou outra instrução secreta. Era uma carta de várias páginas, escrita em sua familiar caligrafia elegante e ondulante. Sentei na minha poltrona favorita, a que ela sempre amou, e comecei a ler. Ela escreveu sobre seu amor por mim, seu orgulho do menino que eu era e do homem que estava me tornando. Ela escreveu sobre seus próprios arrependimentos, sua solidão depois que meu pai morreu, e como havia deixado o charme de Richard a cegar por um tempo. E então ela escreveu as palavras que reformulariam toda a aprovação, as palavras que se tornariam a verdadeira fundação da minha nova vida. Asterisco, sei que isso tem sido difícil para você, meu doce Mickey asterisco, ela escreveu. Asterisco, sei que este plano forçou você a mentir e se esconder, a carregar um fardo terrível de segredo, e dói meu coração saber que coloquei isso em você. Mas preciso que saiba algo, e preciso que acredite nisso. Não lhe dei uma vitória. Uma vitória é um prêmio, algo que pode ser dado ou tirado. Só lhe dei uma arma. O traste era apenas uma ferramenta, uma fortaleza que tive a previsão de construir anos atrás. Mas você, meu filho, você lutou a batalha. Você entrou na cova do leão. Você coletou a inteligência. Você comandou o campo. Você foi corajoso e inteligente e forte quando eu não podia mais ser. Você pegou a arma que lhe dei e venceu a guerra sozinho. Nunca, jamais se esqueça disso. O dinheiro não faz de você um homem. A luta fez. Estou tão orgulhosa do homem que você se tornou. Asterisco. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto lia, as palavras pingando na página. Era o presente final. Era a absolvição. Era a validação. Era seu ato final de amor, me libertando. Ela me viu. Ela viu minha força. Não foi o plano mestre dela que nos salvou. Foi nossa parceria. Ela havia colocado a fundação, mas eu havia construído a vitória sobre ela com minhas próprias mãos. O dinheiro, as casas, eram apenas objetos. Esta carta, esta mensagem final de sua fé em mim era o verdadeiro tesouro. No domingo seguinte, dirigi até o cemitério. Era um dia de outono nítido, do tipo que minha mãe sempre amou. O ar estava limpo e cortante e as folhas nas árvores de bordo que ladeavam os caminhos sinuosos eram um tumulto de vermelho e dourado brilhantes. Parei e comprei um grande buquê de rosas, suas favoritas. Ela dizia que eram da cor de um nascer do sol feliz. Encontrei seu túmulo numa encosta suave com vista para uma pequena lagoa pacífica. Era uma lápide de granito simples e elegante, exatamente como ela queria. Asterisco Eleanor Vance, mãe amada asterisco. Nada mais. Me ajoelhei na grama fria e coloquei as rosas cuidadosamente no pequeno vaso de bronze. Escovei uma folha perdida da pedra. Por muito tempo, apenas fiquei lá, sentindo a brisa fresca no meu rosto. A raiva havia ido embora. A amargura havia evaporado. A necessidade de vingança havia sido satisfeita e não deixou resíduo. Tudo o que restava era uma paz profunda e silenciosa. Pensei em algo que ela costumava me dizer quando eu era criança, uma frase que finalmente havia entrado em foco para mim nos últimos meses. Esperto e inteligente não são a mesma coisa, Mickey. Nunca se esqueça disso. Richard havia sido esperto. Era um mestre do jogo de curto prazo da manipulação, de encontrar a fraqueza numa pessoa e explorá-la. Era esperto o suficiente para tomar, controlar, isolar. Mas minha mãe, ela era inteligente. Ela jogou o jogo longo. Era inteligente o suficiente para construir uma fortaleza e deixar a chave para trás para seu filho. Era inteligente o suficiente para saber que o verdadeiro poder não estava em controlar outros, mas em confiar nas pessoas que você ama. E eu havia aprendido a ser inteligente também. Havia aprendido que a verdadeira força não é sobre gritar mais alto ou ter as coisas mais caras. É sobre paciência. É sobre estratégia. É sobre saber quando lutar e saber que às vezes, a arma mais poderosa que você tem é a verdade silenciosa e inabalável. A vitória não parecia mais uma explosão ardente. Parecia isto, como a força silenciosa de uma árvore de raízes profundas. Richard e sua família haviam ido embora, espalhados aos ventos pela própria ganância. Havia ouvido através da comunicação informal da tia Carol que ele estava enfrentando problemas legais sérios em outro estado relacionados aos seus negócios passados, todo o seu castelo de cartas desabando sobre si mesmo. Não senti nada com a notícia. Ele não era mais um personagem na minha história. Era apenas um fantasma. Me levantei e dei uma última olhada na pedra. Quase podia ouvir sua voz no vento, aquela risada calorosa e brilhante do cais da casa do lago. Não havia apenas protegido seu legado, havia finalmente entrado no meu próprio. Havia me tornado o homem que ela sempre soube que eu poderia ser. Virei e caminhei de volta em direção ao meu carro, o sol poente lançando uma longa sombra pacífica atrás de mim.
O futuro era uma estrada aberta, e pela primeira vez em muito tempo, me senti pronto para dirigi-la.